Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma conversa sobre banco de dados. Hoje a gente vai botar a mão na massa de verdade e construir o que é, sem dúvida, a espinha dorsal de qualquer sistema, as tabelas. O comando Create Table é o verdadeiro ponto de partida, o primeiro tijolo de qualquer projeto de dados. E olha, dominar esse comando é o que vai garantir que o projeto seja sólido e não uma futura dor de cabeça. Então vamos começar! Para a gente entender a importância disso, pensem nessa analogia aqui. Um banco de dados sem tabelas é como um terreno vazio, não dá para fazer nada ali. O comando Create Table é a nossa equipe de construção. É ele que ergue as vigas, as colunas, os andares, enfim, ele cria a estrutura fundamental onde tudo mais vai se apoiar. E é simples assim, gente. As tabelas são os containers, os recipientes onde todos os nossos dados vão morar. Não importa se são informações de clientes, registros de produtos, logs de sistema, tudo, absolutamente tudo, precisa de uma tabela bem definida para existir. Por isso que entender esse comando é essencial. Ok, mas antes de começar a construir, a gente precisa entender a planta baixa, certo? O que exatamente compõe uma tabela? Quais são as partes fundamentais dela? Vamos dar uma olhada nisso agora. Pensa numa tabela como se fosse uma grade, bem parecido com uma planilha. As colunas são as categorias da nossa informação. Elas definem o que a gente vai guardar. Por exemplo, nome, e-mail, preço. Já as linhas são os registros em si. Cada linha é um item único, como um cliente específico ou um produto da nossa loja. E o que o comando Create Table faz é exatamente isso que a gente está vendo. Ele constrói essa estrutura vazia, esse esqueleto. Ele prepara um molde com as colunas certinhas, já pronto para começar a receber os dados. Ou seja, as linhas que a gente vai inserir depois. Agora que a teoria está clara, vamos para a prática. Como é que a gente traduz essa ideia de estrutura para um código que o banco de dados entenda de verdade? Vamos ver a sintaxe e, claro, um exemplo real. A estrutura do comando, como podem ver, é bem direta. A gente diz Create Table, dá um nome para a nossa tabela, e aí dentro dos parênteses a gente lista cada coluna. E para cada coluna a gente define 3 coisinhas. O nome dela, o tipo de dado que ela vai guardar, e opcionalmente algumas regras, que a gente chama de restrições ou constraints. E aqui está um exemplo do mundo real criando uma tabela de clientes. Pode parecer um pouco complexo à primeira vista, mas não se assustem. Deem uma boa olhada nesse código porque agora nós vamos quebrar ele, linha por linha, para entender exatamente o que cada pedacinho faz. Essa é a parte mais legal. Começando pelo ID. Int significa que ele é um número inteiro. Auto-increment é uma maravilha, porque ele faz o próprio banco de dados numerar cada novo cliente automaticamente. 1, 2, 3 e por aí vai, sem a gente se preocupar. E Primary Key, ou chave primária, é a regra de ouro. Ela garante que esse ID vai ser o RG daquele registro, único e exclusivo. Ninguém mais na tabela vai ter o mesmo ID. Agora, o que é muito legal aqui são as restrições. Para o nome, a gente usou not know. Isso basicamente obriga que todo cliente tenha um nome cadastrado. É uma regra de negócio, garante a integridade do dado. Já para o e-mail, usamos o nick, que impede que 2 clientes diferentes sejam cadastrados com o mesmíssimo e-mail. Isso é fundamental para evitar duplicidade e manter a base de dados limpa. E para fechar nosso exemplo, a coluna cidade não tem nenhuma restrição. O que isso significa? Que ela é opcional. O campo pode ficar vazio ou nulo. Já a data cadastro usa o default. Isso quer dizer que, se a gente não informar a data na hora de adicionar um cliente, o sistema, muito esperto, preenche com a data atual. É uma mão na roda. Certo. Agora a gente já sabe como construir. Mas tão importante quanto saber o como é saber construir bem e, principalmente, evitar aqueles erros clássicos que podem causar uma baita dor de cabeça lá na frente. Vamos ver como fazer do jeito certo. Isso aqui, pessoal, é um ponto crucial. Um erro muito comum é ignorar a chave primária ou as regras de integridade. Isso leva a dados duplicados, inconsistentes, uma bagunça. A boa prática é simples e poderosa. Sempre defina uma chave primária. E use restrições como not null e unique para garantir a qualidade dos dados desde o dia 0. E claro, escolher o tipo de dado certo para cada coluna otimiza espaço e performance.
E para além do código, existem alguns hábitos que mudam o jogo. Primeiro, planejamento. Desenhar a estrutura no papel ou numa ferramenta antes de sair digitando economiza um tempo absurdo no futuro. Segundo, documentação. Anotar para que serve a tabela e cada coluna ajuda não só quem escreveu, mas toda a equipe. E por fim, consistência. Usar um padrão para nomear as coisas deixa o código muito mais legível e profissional. Bom, chega no final, vamos amarrar todas as pontas. O que a gente aprendeu hoje não é só sobre um comando, é sobre como construir a base, o alicerce sólido sobre o qual todo o nosso projeto de dados vai se apoiar. Então, resumindo, o Create Table define o que, o como e quais são as regras do jogo. Ele define os campos, especifica os tipos de dados corretos para cada um e cria as regras que protegem a qualidade da nossa informação. É sem dúvida o passo que garante a saúde e a escalabilidade de um banco de dados a longo prazo. Isso tudo nos leva a uma pergunta muito importante. Projetos mudam, a vida muda, necessidades evoluem. O que acontece quando a gente precisa adicionar uma coluna nova ou modificar uma que já existe? Dá para reformar o nosso prédio depois de pronto? A resposta é sim, mas isso já é papo para um próximo encontro. E por hoje é isso, pessoal! Se essa nossa análise sobre o Create Table foi útil e ajudou a clarear as coisas, não esquece de deixar aquele like e compartilhar com quem também possa se interessar. E o mais importante, deixem aí nos comentários qual o próximo comando ou conceito que vocês gostariam de ver por aqui. O feedback de vocês é o que guia o canal. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!